Se és do Porto, então já sabes o que isto significa. Não é mais um vídeo, não é mais um resumo da semana. É um desabafo, uma viagem ao coração do clube, uma descarga emocional de quem vive cada notícia como se fosse um jogo decisivo. E hoje vais sentir tudo. Vais sentir saudade, revolta, esperança, orgulho e uma ansiedade que só acalma quando o apito final chega. Porque o que se passou nos últimos dias mexe com tudo. Mexe com a memória, com o balneário, com o futuro e com a forma como vemos o Porto nesta nova era. Há uma ausência que ainda dói, há um nome que está prestes a sair, há um reforço que já deixou outro clube de luto, há um miúdo que corre como ninguém na Europa, e há um líder silencioso que quer devolver o título aos adeptos. É por isto que somos Porto. E se estás desse lado, então deixa o like, ativa o sininho, comenta o que sentes, porque esta bancada é tua tanto quanto é minha. E agarra-te bem, porque a primeira história vai fazer-te engolir em seco logo de início. Sabes aquele momento em que o silêncio pesa mais do que 1000 gritos? Aquele instante em que todos olham para o chão, sem coragem de encarar a ausência? Foi isso que se viveu no Porto, e não foi só uma homenagem. Foi um murro no peito. Foi a certeza cruel de que há perdas que não se superam, e que há líderes que, mesmo depois de partirem, continuam a comandar. André Vilas-Boas, com a voz embargada, disse o que ninguém queria ouvir, mas todos sentiam, faz-me muita falta. Jorge Costa, o capitão eterno, o diretor que nunca virou as costas, partiu de forma trágica, mas está mais presente do que nunca. No balneário, no banco, na cabeça de cada jogador que veste aquela camisola azul e branca. Não foi só um ídolo que se foi. Foi um pilar. O presidente descreveu-o como a representação de um líder perfeito, alguém que o acompanhou no pior momento, aquela época que foi um desastre total, em que parecia que o clube estava à deriva. E sabes quem ficou até ao fim, sem abandonar ninguém? Jorge Costa. O homem que acreditava que isto não era um sprint, era uma maratona. E agora, essa maratona continua sem ele. Mas o mais duro foi ouvir Vilas-Boas confessar, com um misto de dor e fé, gostávamos de homenagear o Jorge com o título de campeão nacional. Como se vencer o campeonato deixasse de ser um objetivo desportivo e passasse a ser uma missão emocional. Um compromisso sagrado. Mas, ao mesmo tempo, essa vontade vem carregada de tristeza. Preferíamos não usar a sua memória como força motriz. Porque o preço desta motivação é demasiado alto. Porque ninguém queria estar a falar disto. Porque todos preferiam ter o Jorge aqui, a gritar, a comandar, a bater com a mão na mesa, como sempre fez. No meio da cerimónia, houve outro momento que não passou despercebido. Diogo Jota e André Silva também foram homenageados. Mas foi o nome de Jorge Costa que arrancou lágrimas, abraços apertados, olhos vermelhos. E não é por acaso. Porque o legado dele não está num troféu, não está num cargo, está numa forma de viver o clube. De sentir cada jogo como se fosse o último. De não aceitar meias vitórias nem desculpas esfarrapadas. E é por isso que dói tanto. Porque perdemos mais do que um dirigente. Perdemos um símbolo. E agora, tudo o que resta é esta promessa que ecoa entre as paredes do Dragão. Este título vai ser por ti, Jorge. Porque nunca partiste. Porque ainda estás aqui. Mas se achas que isto já te deixou de rastos, prepara-te. O que vem a seguir é ainda mais grave. Ninguém avisou. Ninguém explicou. E agora já está praticamente feito. Domingos Andrade, um dos médios mais promissores do Porto B, está de malas feitas para a Turquia. O mercado cá já fechou? Sim. Mas lá fora ainda há tempo para o que parece ser mais uma saída que nos apanha desprevenidos e deixa um vazio silencioso na alma do clube. O Konyaspor, sim, o Konyaspor, esse colosso, voltou à carga e desta vez chegou-se mais perto daquilo que o Porto queria. E é aqui que começa a revolta. Porque estamos a falar de um jogador com margem, com intensidade, com raça. Um miúdo que só precisou de um jogo como titular esta época para mostrar que havia ali qualquer coisa. Mas em vez de lhe darem minutos, venderam. Em vez de o lançarem para a frente, despacharam-no por 1 milhão de euros. 1 milhão. Tu ouves isto e parece gozo. Um clube que já andou a vender promessas por fortunas, agora aceita negociar um internacional angolano, que ainda nem mostrou metade do que pode ser, por valores que nem chegam ao que alguns clubes ingleses pagam por um júnior. E atenção, nem é só o valor. É a sensação de abandono. É o filme que já vimos vezes demais. Aposta-se nos mesmos de sempre, nos minutos garantidos, nas rotinas seguras e deixa-se fugir o futuro. Mas há mais. Há aquela jogada de bastidores que nos deixa com um nó na garganta.
O Porto quer manter uma percentagem numa futura venda. Como quem diz, sabemos que ele pode valer muito mais, mas preferimos empurrá-lo já. Que raio de lógica é esta? Se acreditam no potencial, por que não seguram agora? E não me venham com a conversa da concorrência. Porque quem tem olho, vê. E quem tem memória, lembra-se do que aconteceu com outros nomes que saíram cedo demais, por tostões, e depois voltaram para nos marcar, mas com outras cores. Para Domingos Andrade, isto é uma nova aventura. Para o Porto, é mais um pedaço do nosso futuro que se vai embora. É aquela sensação amarga de que estamos a vender esperança antes de sequer a deixar florescer. E depois há isto, a maneira como a notícia aparece, quase envergonhada, quase escondida, como se fosse só mais um negócio. Como se não tivesse impacto. Mas tem. Porque para quem vive o clube, cada saída conta. Cada promessa desperdiçada pesa. Cada jovem que podia ter sido, e não foi, deixa marca. E no fim, ficamos nós, adeptos, a ver, outra vez, uma porta que se fecha antes de tempo. E a perguntar, com o coração apertado, quantos mais vão sair sem sequer ter tido a hipótese de brilhar? Mas prepara-te, porque esta sensação de abandono ainda vai doer mais a seguir. O que está prestes a acontecer pode abalar até os que acham que já viram tudo. Se alguém ainda tinha dúvidas de que o Porto está num ponto de viragem, esta é a prova final. O clube está desorientado. E o mais assustador é que parece nem perceber o buraco onde se está a enfiar. Luc de Jong chegou, marcou no clássico, e já está a deixar saudade em quem o perdeu. Mas atenção, não somos só nós que sentimos o impacto. O próprio PSV não esconde a frustração. O diretor técnico falou, com uma honestidade crua, que devia fazer curar quem o deixou sair. Gostávamos de ter ficado com o Luc. Sem ele, perdemos atributos que temos de substituir. E aqui é que está o problema. Quando até os adversários admitem que perderam um líder, um avançado com peso, com golo, com carisma, e nós recebemos-lo com um contrato curto, quase como se fosse só mais um reforço, algo está mal. Luc de Jong tem 35 anos, sim, mas a experiência dele vale ouro. E o Porto, depois de 3 épocas a falhar o título, precisava exatamente disto. Voz no balneário, presença em campo, frieza nos momentos grandes. E sabem o que dizem do lado de lá? Que só o deixaram sair porque ele quis uma nova aventura. Mas isso não é toda a verdade. Pois não? A verdade é que o Porto apanhou o jogador certo, mas com uma estrutura que parece não saber o que fazer com ele. Porque se por um lado a direção acerta com uma contratação destas, por outro continua a tomar decisões que nos deixam sem chão. Estamos a falar de um clube que ainda há poucos meses vendia experiência como se fosse descartável. Otávio, Uribe, Tarmi, e agora agarra-se a Luc como se fosse a tábua de salvação. Onde está o plano? Onde está a coerência? E pior, o próprio PSV deixa escapar que, mal arranjassem outro avançado, estavam prontos para ligar de novo a Luc. Como quem diz, sai, mas fica aí em stand-by. Isto é o quê? Um empréstimo emocional? Um acordo sem convicção? Então o jogador sai sem garantias, o Porto assume o risco e o antigo clube fica ali à espreita? Nada disto cheira bem. Nada disto transmite estabilidade. E sabes o que é mais desesperante? É que no meio desta confusão, com saídas mal explicadas e contratações feitas em cima do joelho, os jogadores andam às voltas, os adeptos perdem paciência e a direção continua muda, como se tudo estivesse controlado. Mas não está. Porque quem olha para este Porto vê uma equipa que tanto pode esmagar num jogo como perder o rumo no seguinte. Vê decisões tomadas por impulso. Vê um balneário que precisa de um rumo, não de soluções temporárias. Luc de Jong é craque. Disso não há dúvida. Mas craques sem estrutura perdem-se. E é isso que nos está a acontecer. Lentamente. Jogo após jogo. Silêncio após silêncio. Mas mesmo neste cenário à beira do colapso, do nada, surge uma luz. Uma surpresa que ninguém estava à espera e que pode reacender algo que parecia já morto. No meio de um clube que anda à deriva, num balneário que ainda lamba as feridas da época passada, há um jogador que decidiu não esperar que alguém o puxasse, ele próprio levantou-se e gritou, "Contem comigo." E esse jogador chama-se Steven Eustáquio. A entrevista que deu à Federação Canadiana podia ter sido mais uma conversa banal de internacional em pausa, mas foi tudo menos isso. Foi um grito, uma afirmação, um manifesto. Porque o que ele disse ali foi com alma, com garra, com o peso de quem carrega o escudo do Porto como deve ser.
Falou da intensidade dos treinos com Farioli como quem reencontra a paixão pelo jogo. Disse que está a adorar cada sessão, que a bola voltou a ser protagonista, que o ritmo está lá em cima. Mas foi quando falou do papel de líder que tudo mudou. Agora tenho 28 anos, joguei com líderes como Pep, Otávio, e agora percebo tudo aquilo que antes não entendia. Isto não é conversa de circunstância. Isto é alguém a assumir o seu lugar. E não ficou por aqui. Disse que sente o peso do clube, sente-se ligado à cultura, às pessoas. E que o objetivo dele é simples, direto, sem rodeios. Fazer do Porto a melhor equipa possível. É isto que se quer ouvir. Não é estatísticas. Não é frases de manual. É coração. E mesmo quando fala da concorrência no meio-campo, não treme. Sabe que vai ser difícil. Sabe que há novos nomes. Mas não se esconde. Luta. Quer o lugar dele. Quer o lugar por mérito, por entrega, por respeito à camisola. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. E depois veio o momento que nos quebrou a todos. Quando falou da morte de Diogo Jota. Quando revelou que a notícia o apanhou no fim das férias e só quis voltar para casa. Só isso. Voltar para casa. Porque às vezes, no meio de tudo, é aí que precisamos de estar. E esse momento, essa vulnerabilidade, mostrou que Eustáquio não é só um jogador. É um homem. Um dos nossos. É por tudo isto que esta entrevista bateu fundo. Porque, num tempo em que tantos parecem desligados do que é ser Porto, há um que está mais ligado do que nunca. E se há alguém capaz de pegar nesta equipa pelos colarinhos e arrastá-la para a frente, é ele. É como se Eustáquio estivesse a dizer ao balneário inteiro: já chega de desculpas. Vamos a isto. E nós? Nós ouvimos. Sentimos. E voltamos a acreditar. Mas antes de te deixares levar por esta emoção, prepara-te. Porque o que está prestes a acontecer a seguir, ninguém, e digo ninguém, está preparado. No meio das críticas, no meio da confusão em que o Porto parecia afundar-se, alguém apertou o botão vermelho. Alguém decidiu que era tempo de agir. E foi assim que, do nada, sem rumores, sem jornais a adivinhar, caiu em cima de todos uma contratação que ninguém, mas ninguém, estava a prever. Vitor Frold. Nome estranho? Pode ser. Mas o impacto foi imediato. O reforço dinamarquês chegou sem fazer barulho, mas agora está a fazer história. E não estou a exagerar, os números falam por si. Segundo o Observatório do Futebol, o homem é um monstro. É, neste momento, o terceiro jogador que mais corre por jogo em toda a Europa. Repito, em toda a Europa. Só 2, de todos os campeonatos de topo, correm mais do que ele. E ele corre, em média, 11,93 km por jogo. Estamos a falar de um animal competitivo, uma máquina de resistência, um trator com classe, e tudo isto ao serviço do Porto. E sabes o melhor? É que ninguém viu isto a chegar. Ninguém esperava que o reforço mais discreto fosse o que mais impacto teria. Enquanto todos estavam preocupados com o fim de Tarmi, a saída de Otávio, o novo ciclo sem Pep. Frold estava ali, calado, a fazer o que ninguém fazia, dar tudo. Este gajo é o espelho do que o Porto devia ser sempre. Trabalho suado, pulmão até ao fim, entrega total, sem desculpas. E agora que já está dentro, que já conquistou o balneário, que já nos fez olhar 2 vezes cada vez que pega na bola, vem aí o desafio, aguentar esta intensidade até maio. E se ele conseguir, se o Porto conseguir acompanhá-lo, então sim, temos aqui a base de algo que pode surpreender toda a gente. Porque com o meio-campo que junta a liderança de Eustáquio, a inteligência tática de Alan Varela e agora este furacão nórdico, a coisa começa a fazer sentido. E pela primeira vez em muito tempo, sente-se. Sente-se no ar, sente-se nas bancadas, sente-se até nas palavras de Vilas Boas. Há ali um plano, há ali uma réstia de ordem no meio do caos. Por isso, sim, no meio das perdas, das dores, das revoltas, há também esperança. Há futuro. E há motivos para confiar que, apesar de tudo, este Porto ainda pode renascer mais forte do que nunca. Se sentiste tudo isto connosco, já sabes o que fazer. Comenta o que mais te abalou, partilha este vídeo com quem vive o clube com a mesma intensidade e, acima de tudo, subscreve o canal, porque a viagem ainda agora começou. E lembra-te sempre, porque quem sente, nunca desiste, e quem acredita, volta mais forte.